Olá! Nos encontramos novamente para nos aprofundarmos nos conteúdos da unidade 1 do seu caderno. Então, acadêmico, a ciência ecológica, embora tenha sido reconhecida no século XX, é a ciência mais antiga que existe, pois a necessidade de conhecer as relações que interferem na nossa sobrevivência vem de muito tempo. Nossos ancestrais tiveram que desenvolver o cultivo de muitas espécies de plantas e domesticar animais para poderem se fixar em aldeias e depois em cidades. E para isso, sem dúvida, precisaram observar muitos fenômenos bióticos e abióticos que lhes permitiam realizar tais tarefas. Atualmente, pode-se considerar a ecologia como sendo o estudo científico da distribuição e abundância de organismos e as interações que determinam a distribuição e abundância, nos desafiando a desenvolver a compreensão de problemas muito básicos e aparentemente de uma maneira que aceita a singularidade e complexidade da natureza, mas busca padrões dentro dessa complexidade, em vez de ser submetido a ela. Embora cada ser vivo possa ser estudado de formas diversas, o que interessa à ecologia são os níveis: organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. As demais formas são estudadas em outros ramos das ciências, biomoléculas, células e tecidos, por exemplo. O Brasil possui uma das biodiversidades mais ricas do planeta, com as maiores reservas de água doce e florestas tropicais. Estima-se que a cada 10 espécies de plantas ou animais existentes, uma está no Brasil. Capra, em uma das suas apresentações no Brasil, declarou que não há como promover um desenvolvimento sustentável se não adaptado a cada bioma. Portanto, é de suma importância para nós o conhecimento dos principais biomas brasileiros. Basicamente, pode-se definir bioma como um conjunto de ecossistemas que funcionam de forma estável, que é caracterizado por um tipo principal de vegetação e vida animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. Portanto, biomas são reuniões de ecossistemas agrupados de acordo com aspectos de vegetação, relevo e clima. Aqui no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente admite a existência de 7 biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Campos Sulinos, Pampas e Costeiros. Vamos aprender um pouco mais sobre cada um deles. Cerrado. Considerado uma savana tropical, está distribuído por 10 estados, ocupando 23,9% do território brasileiro, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Especificamente, ocupa a região central do Brasil e é composto de uma mistura de tipos de vegetação, solo, clima e topografia diferente. A vegetação é tipicamente herbácea, contendo mais de 420 espécies de árvores e arbustos esparsos. O solo é antigo e profundo, ácido e pouco fértil, contém altos níveis de ferro e alumínio. É considerado a grande caixa d'água brasileira, pois é a partir do Planalto Central que bacias hidrográficas que correm para o sul, para o norte, para o oeste e para o leste se alimentam. A área do Cerrado é cortada por 3 grandes bacias hidrográficas da América do Sul: Tocantins, São Francisco e Prata, proporcionando a existência de uma biodiversidade incrível. Acredita-se que a flora da região possua 10 mil espécies vegetais. O clima tropical possui uma estação seca, prolongada e a topografia é predominantemente plana com leves ondulações. Aproximadamente 57% da região já foi devastada e a metade do que resta já está muito prejudicada. A exploração segue ritmo acelerado, chegando a 3 milhões de hectares por ano. Caatinga. A Caatinga localiza-se na região nordeste do Brasil, abrangendo os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, além de algumas áreas da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Geograficamente está situada entre as florestas amazônica e a Mata Atlântica e o Cerrado, que ocupa aproximadamente 10% do território nacional.
As temperaturas, em média, são altas e as chuvas são raras, ocorrendo apenas no período de verão. O solo é pedregoso e seco, o que acarreta a rápida evaporação da água da chuva. Os corpos d'água, da sua maioria, são intermitentes, isto é, secam por um período de 9 meses por ano, reaparecendo na época das chuvas. Portanto, quando chove, a paisagem muda drasticamente. As árvores se enchem de folhas e o solo fica forrado de brotos. A biodiversidade do bioma, em geral, é baixa. Isso se deve à pouca umidade presente no solo. Estima-se que 40% da região já foi impactada pela exploração humana, ficando intactas apenas regiões nativas fragmentadas. A extensão de área protegida é pequena, tornando a Caatinga o bioma de menor área protegida entre os biomas brasileiros. Amazônia. Ocupando praticamente metade da área nacional, a floresta amazônica toma ainda mais 8 países da América do Sul. Apresenta árvores de grande porte, organizadas bem próximas uma das outras, resultando no aspecto de floresta fechada. O solo possui fina camada superficial, contendo animais e vegetais de decomposição, fornecendo os nutrientes para o crescimento das espécies vegetais. Embora aparentemente pobre, o solo da floresta amazônica abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, pois os processos microbióticos de ciclagem de nutrientes ocorrem de forma muito eficiente e contínua. A esse fator, acrescenta-se a presença da chuva constante, que contribui bastante para a manutenção da homeostase do bioma. O fato das árvores estarem fechando a copa da floresta, pouca luminosidade chega ao extrato inferior da floresta, acarretando a ausência de espécies vegetais de porte pequeno ou rasteiras. Isso também se verifica para os animais. A maior parte da fauna vive nas árvores, sendo de pequeno e médio porte. Outra riqueza desse bioma diz respeito à fauna aquática dos rios Amazonas e seus 1.100 afluentes, principalmente peixes. A Amazônia é realmente uma região extensa e rica em recursos naturais, proporcionando a exploração de madeira, de borracha, da castanha, de peixes e minérios. Inclusive, a extração do ouro em seus rios tem acarretado grandes impactos ambientais por causa do uso do mercúrio no processo de extração. Índios reclamam de suas águas e peixes já estão contaminadas com esse metal pesado, extremamente tóxico. Mata Atlântica. Estima-se que 70% da população brasileira vive neste bioma, ocupa 13% do território nacional. Portanto, a imagem paradisíaca criada pelo descobrimento e difundida turisticamente já não existe mais. 93% do paraíso já foram degradados e as áreas preservadas existem apenas em manchas espalhadas pelo litoral brasileiro. As árvores características são de grande porte, como, por exemplo, o jequitibá rosa, com 40 metros de altura e 4 metros de diâmetro. A Mata Atlântica não existe apenas ao nível do mar. A Serra do Mar, com cerca de 1.100 metros, e a Itatiaia, com 1.600 metros de altitude, são exemplares deste bioma. Ainda faz parte do bioma a floresta da Araucária, Pinheiro do Paraná. A fauna do bioma é muito rica. Aliás, a maior parte dos animais que estão na lista de extinção do IBAMA é desse bioma. É o bioma mais devastado no Brasil, restando pouco da floresta original. As grandes monoculturas, cana e café, do Brasil Império foram instaladas em regiões de devastação da Mata Atlântica. Em 1992, a Unesco definiu a Mata Atlântica como Patrimônio Natural Mundial, classificando-a como Reserva da Biosfera. Campos Sulinos, Pampas. Termo indígena que significa terra plana. O Pampa é uma área que existe em termos de Brasil, apenas no Rio Grande do Sul. Ocupa 63% do território estadual, mas ultrapassa as fronteiras com Uruguai e Argentina. Os campos sulinos possuem vegetação tipicamente rasteira, predominando gramíneas e leguminosas, tendo um aspecto de savanas abertas. Já foram catalogadas 102 espécies de mamíferos, 476 de aves e 50 de peixes. Durante o verão, o clima é quente e no inverno é muito frio. Chove regularmente o ano inteiro.
O relevo é de planícies, onduladas de forma suave, mas podem existir as coxilhas, que são áreas de colinas. Pantanal. Localizado na região centro-oeste dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Pantanal é a maior área alagada do mundo, região de transição entre diversos biomas, Amazônia, Cerrado e o Chaco boliviano e paraguaio. Acredita-se que 80% deste bioma esteja preservado. Entretanto, as constantes queimadas, naturais ou provocadas, e os desmatamentos ameaçam muito o equilíbrio deste bioma. Os alagamentos ocorrem devido às chuvas intensas que ocorrem no final da primavera e durante todo o verão. No restante do ano, o clima é seco, fazendo com que restem apenas pequenos lagos para abrigar a biodiversidade. Também é considerada pela Unesco reserva da biosfera. As espécies vegetais presentes são bem heterogêneas, pois é uma região de transição. Existe a presença de exemplares dos biomas vizinhos junto com espécies características específicas. Costeira. O bioma costeiro é uma mistura de ecossistemas encontrados ao longo do litoral brasileiro, tais como os manguezais, as restingas, as dunas, as praias, as ilhas, os costões rochosos, as baías, os brejos, os recifes de corais, entre outros. Cada um deles tem características peculiares da região em que se encontra. Algumas regiões da costa brasileira apresentam características mais marcantes, segundo o IBAMA. O litoral amazônico apresenta grandes manguezais, assim como dunas e praias. Possui uma rica biodiversidade em espécies de crustáceos, peixes e aves. O litoral nordestino é marcado por recifes, dunas, manguezais, restingas e matas. O litoral sudeste é muito recortado, com várias baías e pequenas enseadas. Tem por principais características os recifes, as praias e especialmente a mata de restinga. O litoral sul possui muitos manguezais e é especialmente rico em aves. O manguezal é um dos principais ecossistemas do litoral brasileiro, sendo um ecossistema de transição entre os ambientes aquático e terrestre. Somente 4 árvores constituem as florestas de mangue: o mangue vermelho, o mangue preto, o mangue canoé e o mangue branco. As árvores são acompanhadas por um pequeno número de outras plantas, tais como a samambaia do mangue, o hibisco e a gramínea espartina. Os principais fatores que causam alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do manguezal são aterro e desmatamento, queimadas, deposição de lixo, lançamento de esgoto, lançamentos de efluentes industriais, dragagens, construções de marinas, pesca predatória. A grande ameaça à biodiversidade mundial é o uso que a humanidade vem fazendo do meio ambiente, causando a fragmentação e degradação de habitats, além da perda de ecossistemas naturais. Cerca de 45% das áreas originais de florestas tropicais do planeta já foram destruídas, a maior parte no último século. A Convenção sobre a Biodiversidade, a ECO 92, define diversidade biológica como sendo a variedade de seres vivos da Terra, fruto de bilhões de anos de evolução, moldada pelo processo de seleção natural e de uma forma cada vez mais acentuada pelas atividades humanas. Essa variedade de seres vivos forma uma teia viva integrada pelos seres humanos e das quais estes dependem. Entretanto, a diversidade pode ser avaliada em diferentes escalas. A diversidade de espécies, que se refere à quantidade de diferentes espécies de plantas, animais e micro-organismos num determinado ecossistema, e a proporção das quantidades destas espécies na comunidade. A biodiversidade, em nível genético, se refere às diferenças entre as espécies em termos de variabilidade de genes, que são as unidades que determinam as características de cada espécie. Análise sobre a ótica da diversidade de ecossistemas, que se relaciona à variedade de habitats, comunidades e processos em um ecossistema, bem como aos diferentes ecossistemas de uma paisagem. Desertos, florestas, manguezais, montanhas,
lagos, rios ou áreas de uso agrícola. Em cada ecossistema existem fortes relações entre as diferentes espécies e o meio físico. Como as atividades humanas representam sempre impactos positivos ou negativos sobre o meio ambiente e os seres vivos, a diversidade cultural também precisa ser considerada, pois as diversas culturas humanas interagem de forma diferente com o ambiente. Crenças religiosas e estruturas sociais também têm influência importante em como os recursos naturais são utilizados. Para avaliar o grau de biodiversidade de um ecossistema, deve-se considerar sua riqueza, número de espécies presentes e a abundância relativa de cada espécie. Para duas áreas que apresentam o mesmo número de espécies, a biodiversidade será maior na área onde a quantidade de indivíduos de cada espécie for mais balanceada em relação ao total, ou seja, onde não houver grande dominância de uma espécie sobre as outras. Por causa da complexidade dos problemas ambientais, a conservação da biodiversidade exige a união de estratégias políticas, jurídicas, econômicas, educativas e ambientais. As desigualdades sociais e tecnológicas entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento impedem que se melhore a qualidade de vida dos cidadãos, resultando em explosão populacional e aumento da pobreza, principalmente nos países em desenvolvimento. O Brasil é um dos países que abrigam maior biodiversidade no planeta. Grande parte da biodiversidade brasileira é desconhecida da ciência. O quadro preocupante só poderá ser revertido se forem adotadas formas de produção mais sustentáveis que permitam a utilização e alocação racional dos recursos naturais. O uso adequado de terras, das fontes de energia e dos recursos minerais, com a criação de normas que disciplinem e limitem a utilização do ecossistema, com o desenvolvimento de técnicas de restauração e reabilitação das áreas degradadas ou contaminadas, com tecnologias limpas de produção de bens e serviços, com a reciclagem de materiais e com a conscientização da população quanto à importância da conservação do ambiente que ele ocupa, para garantir sua própria qualidade de vida. A conservação ex situ é uma das formas de preservação dos componentes da biodiversidade. Ela ocorre fora do local de ocorrência natural. Animais e plantas criados em hortos, jardins botânicos, zoológicos, aquários e criadouros podem ser utilizados para repovoar áreas degradadas, para estudo científico ou para sua produção em escala comercial. A conservação ex situ permite que se desenvolvam projetos de educação e conscientização da população, pois facilita o contato das pessoas com animais e plantas, estimulando a curiosidade e o aprendizado sobre as espécies. Contudo, a conservação das espécies in situ, ou seja, em seu habitat natural, é o modo mais apropriado de se conservar a biodiversidade. Para tanto, as áreas naturais com grande potencial biológico devem ser identificadas, delimitadas e definidas quanto ao tipo de uso que pode ser feito pelo homem, transformando-se em unidades de conservação. Essas unidades, entre outros objetivos, são áreas protegidas que permitem conservar não apenas as espécies de alto valor ecológico, econômico, científico, mas todo o ambiente com seus processos de relação inter- e intraespecíficas. No Brasil, existem duas categorias de unidades de conservação: as de uso sustentável, que permitem atividades humanas controladas, como extração de alguns produtos e plantas, e as de proteção integral, que não permitem interferência em sua área, salvo em alguns casos específicos para pesquisa e manejo. Apesar de todo esforço governamental ou particular para criar unidades de conservação, é sabido que nenhum trabalho preservacionista será efetivo, caso não tenha o envolvimento da sociedade brasileira como um todo e das comunidades envolvidas em cada unidade em particular. A consciência de que a vida da humanidade depende do equilíbrio entre todos os ecossistemas e o próprio equilíbrio da Terra deve ser trabalhada na educação de um povo desde os primeiros anos. Essa tarefa é de responsabilidade de todos, mas especialmente de nós, professores, pois sabemos que educar é um ato de amor. Portanto, temos que ensinar a nossos alunos a ter amor pela natureza, tanto quanto temos por nossos semelhantes.
Bom estudo e até o próximo encontro.